Shalom, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Rômulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para você neste dia. Amém? E dando continuidade, amados, estamos falando sobre entendendo o mundo espiritual, a batalha espiritual. Antes de darmos prosseguimento, eu gostaria de pedir perdão aos amados irmãos por não ter trago nenhuma mensagem no último sábado, porque faltou energia na minha região, por conta de falta de luz. Não tive escuridão completa, não tive como preparar a mensagem para os amados irmãos. Amém? E também perdão hoje pelo horário, que eu estava atarefado com um montão de coisa hoje, e não deu também para trazer a mensagem mais cedo. Então, perdão duplamente, aos amados irmãos, espero que compreendam, o vosso irmão aqui, por conta da falta do sábado passado, como eu expliquei, por falta de energia, e por hoje, pelo horário, por diversos afazeres. E, amados, não gosto de me pregar correndo, não gosto de preparar, ter um momento com Deus para trazer a mensagem aqui para vocês. Amém? Porque quando se prega a palavra de Deus, nós temos que, em primeiro lugar, nos colocarmos em total dependência de Deus. E, em segundo, não fazer nada de qualquer forma, de qualquer jeito. Porque está escrito em Jeremias que maldito o homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente ou de qualquer forma, Então eu prezo muito isso, eu tenho muita responsabilidade com isso. Porque, como sempre digo, o canal é aqui onde eu trago a verdade da palavra de Deus à luz apenas da própria palavra de Deus para vocês. Amém? Então, amados, então eu gosto de tirar meu momento com Deus para poder trazer essa mensagem para vocês. Amém? E como estamos falando sobre batalha espiritual, entendendo o mundo espiritual, estamos finalizando já essa série de mensagens. Hoje é a parte 20 da mensagem, vou falar um pouco mais sobre a armadura de Deus. E em breve vou estar disponibilizando um link aqui no canal, que eu vou trazer, estou montando uma apresentaçãozinha e tal, vai ser bem básica, bem rápida, para você entender como é que funcionava a armadura naquela época, que o Paulo explica aqui, trazendo isso para a nossa vida espiritual, para o nosso dia a dia, as nossas lutas espirituais que são diárias, entendeu? E temos que estar sempre alertas. Amém? Então, sem mais delongas, vamos abrir nossa Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao 5. Amém? Que diz: apesar de vivermos do mundo, não guerreamos de forma mundana, porque as armas que usamos para guerrear não são mundanas. Ao contrário, elas possuem o poder de Deus, não é meu, não é seu, é de Deus, o poder de Deus, para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos todo pensamento cativo e o tornamos obediente ao Messias. Amém? Todo pensamento que era contrário, que estava aprisionado, acorrentado, que não enxergava a luz do Evangelho da salvação, das boas novas, nós o tornamos obediente ao Messias. Claro que Deus estabeleceu o livre-arbítrio, então a pessoa escolhe, ela ouve a verdade e ela escolhe seguir ou não. Amém? Se você você vai para um determinado lugar, você está com o seu carro, uma ilustração breve, e você sabe que você tem dois caminhos para chegar no mesmo lugar. Uma rota toda esburacada, cheia de pedras, cheia de sujeira, e você não está vendo o que tem ali por baixo, e outro asfaltadinho bonito. Pelo asfaltado você vai chegar rápido. Por outro buraqueira, tudo mais, você vai demorar, podendo até não chegar por conta de quebrar o carro. Dar um defeito, atolar, enfim. Você escolhe por um lugar ruim. Você vai culpar alguém? Não. Você escolheu o lugar ruim. Então a escolha, o objetivo é seu, a escolha é sua. Esse é o livre-arbítrio. Você escolhe por onde você quer ir. Então você escolhe o caminho que você quer seguir. Então aqui diz que destruímos argumentos de toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos todo pensamento cativo e o tornamos obediente a Cristo. Quer dizer, levamos todo pensamento cativo, que era aprisionado ao conhecimento, à obediência ao Messias, a obedecer ao Messias, a sua palavra. Amém? Então, as armas da nossa milícia não são carnais, não são mundanas.
como eu citei aqui no sábado retrasado, na mensagem anterior sobre esse tema, sobre a armadura de Deus, eu não posso trazer uma luta espiritual para o mundo terreno, eu vou perder. Uma luta espiritual, ela tem que ser travada no mundo espiritual. Irmão Romulo, como eu faço isso? Se prostra diante de Deus e busca a direção de Deus e força de Deus. Porque eu, você, nós, seres humanos, se não tivermos a unção e o poder e as virtudes provenientes do Espírito Santo, nós não vencemos batalha alguma espiritual. Entendeu a complexidade disso? Nós, seres humanos, carnais, físicos, se não tivermos providos das armas de Deus e da fortaleza, da unção, do poder e das virtudes do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, nós nunca venceremos uma batalha espiritual no mundo terreno, amados. Nunca. Temos que sempre levá-las para o mundo espiritual, mas com a capacitação do Espírito Santo. Porque nós somos pó, nós somos cinzas, nós não temos forças para lutar contra o mundo espiritual. Essa força, ela tem que vir de Deus, somente de Deus. Eu já citei aqui em algumas ocasiões, né, quando eu era mais jovem, né, na igreja eu escutava muito uma frase que eu nunca concordei muito, mas graças a Deus, Deus me deu entendimento. As pessoas falavam, muita oração, muito poder. Muita oração, muito poder, tem que orar muito poder. Amados, tudo é por Ele, para Ele e por meio dele, Jesus. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Então quando você se submete a Deus em oração, porque a nossa oração não determina o que Deus vai fazer. Deus, você tem que fazer, você tem que fazer. Não, Deus é soberano, amados. Mas entenda, quando eu me submeto a Deus em oração, é Ele que me fortalece. Então, quando nós tivermos esse entendimento e nos colocarmos submissos à vontade de Deus, é Ele que nos fortalece e as batalhas são vencidas. Amém? Então, essa história de muita oração, muito poder, nada. Muita oração tem que ter muita humildade, reconhecendo que eu sou pecador, que eu sou pó, que eu sou cinzas e que eu sou barro. E que se eu não estiver provido de Deus, das armas que Deus me concede, eu não posso nada. Porque é Ele que opera tudo em todos. Entendeu? Então essa história de muita oração, muito poder. Não, muita oração você tem que ter comunhão com Deus. E reconhecer e se colocar em submissão a Deus. Ponto. E é simples assim. Porque quando as pessoas falam muita oração, muito poder, elas se tornam arrogantes, achando que elas têm poder para alguma coisa. E nós, seres humanos, não temos poder para nada, a não ser aquilo que nos é dado do alto. Como o próprio João, o imersor, né, vocês conhecem, eu já expliquei isso aqui outras vezes, como João Batista, como foi traduzido de forma errada na Bíblia, que a gente costuma utilizar, né, porque pegaram João, o que batizava, que fazia menção, e botaram como se fosse o nome Batista, mas na verdade a palavra Batista vem do grego baptizo, que significa imergir, mergulhar. Não vou entrar nesse detalhe aqui agora, para não fugir do objetivo da mensagem. Então, mas João, o imersor, ele mesmo cita, né, que vocês leem na Bíblia de vocês como João Batista. Nada não nos é dado se não vier dos céus. Ponto. Então, nós não temos nada se não vier dos céus. Principalmente na esfera espiritual, quando temos que entrar numa batalha, numa luta. Como eu citei de início, eu não posso trazer uma luta espiritual para o mundo terreno e achando que vou vencer. Eu vou perder. Nós iremos perder. Quando tomamos essa atitude, nós perdemos a luta. Compreende, amado? A seriedade do mundo espiritual, como eu tenho explicado aqui, como eu expliquei nas 19 mensagens anteriores, para embasar bem, englobar bem, pegar todas as pontas soltas, que muitas vezes não é falado quando se fala sobre batalha espiritual, para que nós possamos ter uma compreensão melhor sobre o que é uma batalha espiritual, sobre o que é o mundo espiritual. Amém? Vamos ler Efésios,
capítulo 6. Eu não vou ler do 10 ao 15 não, porque eu li na semana retrasada, você pode ler na sua casa depois, né? Aí, porque eu já preguei essa parte antes, falei, esmiucei um pouco e deixei o restante para, né, que seria para o sábado passado, né? Mas por conta, como eu expliquei, que da ausência de luz na minha região, não pude pregar a mensagem. Então, hoje vamos ler apenas o versículo 16 ao 18. Dos versículos 16 ao 18. Amém? Que diz: sempre usem o escudo da confiança, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Tomem o elmo da libertação, com a espada concedida pelo Espírito, que é a palavra de Deus. Enquanto orem em todas as ocasiões, com todos os tipos de orações e súplicas, no Espírito, de forma vigilante e persistente, por todo o povo de Deus. Amém? Vamos lá. Versículo 16. Sempre use o escudo da confiança, na versão de vocês, o escudo da fé. Para poder, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, todos os dados inflamados na versão de vocês do maligno. Como eu já citei aqui, eu uso essa versão aqui, Bíblia Judaica Completa, uma das versões mais fiéis aos manuscritos originais. Tá? Enfim, não vou entrar em detalhe aqui, já falei algumas vezes, uma outra hora eu posso entrar numa outra ocasião aqui sobre isso. Então, a confiança, a fé, é que nos respalda, que nos dá base, que a própria palavra de Deus nos garante isso, que podemos repreender uma seta, um dardo inflamado do maligno. Repreendendo em o nome do Senhor Jesus. Não é achando que eu sou alguém não, amados. É em nome do Senhor Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus, em meu nome, expulsarão demônios. É no nome dele. Como eu disse, é tudo por ele, para ele e por meio dele, do Senhor Jesus. Amém? Então ele diz, sempre usem o escudo da confiança ou da fé, com o qual poderão apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomem o elmo da libertação. O elmo, capacete. O elmo é um capacete. Né? Naquela época, quando Paulo escreveu isso, não existia armas tão sofisticadas. Então, o capacete evitava muitas vezes de um golpe de espada, que poderia ser fatal, só te deixar meio atordoado. Ou às vezes não acontecia nada. Às vezes você só cairia naquele momento, mas se recuperaria rápido. Né? Dependendo da ocasião, da distância, uma flecha não poderia penetrar na tua cabeça. Então você seria protegido pelo elmo, pelo capacete da libertação ou da salvação, como está na sua versão. Porque Paulo fala para que, em Romanos capítulo 12, 1 e 2, fala para que nós não nos conformemos com este mundo, com este século, mas que possamos renovar a nossa mente dia a dia pela palavra de Deus. Eu não citei o versículo aqui na íntegra, mas é só para você compreender melhor. Então nós temos que renovar a nossa mente, trazer a palavra de Deus todos os dias. Não é ler só quando eu acho, eu estou com uma situação ruim, não. Como eu falei, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. Amém? Continuando. Tome o elmo da libertação com a espada concedida pelo Espírito, Espírito com letra maiúscula, que se refere ao Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Então andai junto. Tome o elmo da libertação, o capacete da salvação, conjuntamente com a espada do Espírito, da versão de vocês, aqui com a espada concedida pelo Espírito, que é a palavra de Deus. Então eles andam em comunhão, andam junto. Porque quando fala em confiança, em salvação, em libertação, a Bíblia fala que a fé, a confiança vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu tenho que embasar a minha vida na palavra de Deus. Não é ser um mero ouvinte, como o Senhor Jesus disse. Né? Porque ele fala, aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei, ou farei comparação dele,
a um homem que edifica sua casa sobre a areia. Né? Vieram os rios, a tempestade, o vento bateu com ímpeto e foi grande aquela ruína. Porém, o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E Cristo é a rocha. Sobre a rocha. Bateram os ventos, vieram a tempestade, os rios, as águas. Porém, a casa permaneceu firme, porque ele estava firmado. A casa, sua casa, que somos nós, o templo do Espírito Santo, estava firmado na rocha, que é o Messias. Compreende? Então, amados, eu não posso desvencilhar uma coisa da outra, tem que andar atrelado, tem que andar junto. É como eu já falei, jejum, oração, Bíblia tem que ser juntos. Não pode ser aquele cristão que só ora, mas raramente lê a Bíblia e jejuar então, né? Lá uma vez na vida, uma vez por ano, duas, enfim. Entenda, amados. Não estou criticando nem julgando ninguém. Não tenho esse poder nem esse direito. Mas é somente alertando vocês, porque esse canal é para trazer a verdade e alertar os irmãos. Então tem aqueles crentes que, às vezes, lê a Bíblia com mais frequência, mas não gosta de orar. E que também jejua lá, sei lá quanto tempo. Não podem andar separados, tem que andar juntos. Vamos dizer assim, a um grosso modo, são os 3 pilares da vida espiritual de qualquer cristão: jejum, leitura da palavra e oração. Se eu tirar um pilar, a casa cai. Entendeu? Então, para que você entenda, então tem que viver junto, tem que andar junto, tem que estar sempre nos 3 pilares. A hora, à medida que eu tirar um, eu fraquejo, se eu fraquejo eu posso cair. Porque a Bíblia diz, aquele que cura está em pé, olhe para que não caia. Amém? Continuando para encerrarmos. Enquanto oram, né, tomem o elmo da libertação com a espada concedida pelo Espírito, que é a palavra de Deus. Enquanto oram, em todas as ocasiões. Em todas as ocasiões. Não diz, quando você estiver passando necessidade, ou quando você estiver doente, ou quando isso, ou quando... Não, é em todas as ocasiões. Com todos os tipos de orações e súplicas. Oração de graça, uma oração de intercessão por alguém, uma oração de agradecimento a Deus, principalmente, porque é pela graça e misericórdia de Deus estamos aqui. Então, com todo tipo de oração e súplica no Espírito, Espírito com letra maiúscula, simbolizando, explicitando que é o Espírito de Deus, informando que é o Espírito Santo, amém? De forma vigilante e persistente por todo o povo de Deus, tá vendo? A intercessão. Orar por todo o povo de Deus, com todo tipo de oração e súplica, vigiando no Espírito. E sendo vigilante e persistente. Eu não posso orar hoje. Daqui a 3 dias vai me dar vontade de orar de novo, orar. Entenda, mas se depender da nossa carne, a gente não ora nunca. Porque a própria palavra de Deus diz que as coisas do Espírito, Espírito Santo, as coisas espirituais, guerreiam contra as coisas da carne. E a carne milita contra as coisas do Espírito. Então, se você esperar vontade de orar, você não vai orar nunca. Se você não fizer isso, como é que eu posso dizer? Um hábito na sua vida, você se alimenta todos os dias. Toma café, almoça, lanche da tarde, algumas ocasiões, outras de repente não, por causa de trabalho, tarefas, escola, sai, enfim, problemas a resolver. Janta, ou faz um lanche à noite, enfim, dependendo de cada um, enfim. A nossa vida espiritual é a mesma coisa, o alimento para o nosso espírito está aqui, ó. Então, como é que eu posso deixar de alimentar o meu espírito? E para isso, não só a palavra de Deus, mas eu tenho que ter uma vida de comunhão com Deus por meio da oração. Porque, como eu falei, né, vamos ilustrar mais uma vez dessa forma, como se fossem 3 pilares: oração, jejum e palavra. Se tirar um deles, vai cair. Não, eu só oro, irmão, eu gosto só de orar, eu gosto de ficar ali, de orar 1 hora.
Não aguenta, porque você não alimenta o teu espírito com a palavra. Não, só lê a palavra, só estudo, não oro, não gosto de jejuar, tem dificuldade. Dificuldade todos nós temos, porque como eu falei, se você está indo para o mundo espiritual, a nossa carne não vai ficar satisfeita. Ela vai lutar, ela vai reclamar. E se nós não tivermos vigilante entendimento para isso, podemos fraquejar no momento, porque somos falhos. Todos nós. Amém? Então, amados, quero que você compreenda isso. Use esses 3 pilares para a tua vida espiritual: oração, jejum, Bíblia, palavra. Estudem, leiam, medite na palavra de Deus. Porque aqui nós temos a mensagem da verdade, como eu falei. Como eu tenho sempre dito, eu prego que a palavra de Deus é a luz da palavra de Deus. Né? Como Paulo e Silas estavam em determinada ocasião pregando a palavra de Deus, e os judeus incitaram, né, pessoas de alto escalão, né, de proeminência naquela cidade, para falarem contra ele, né, judeus invejosos que não aceitavam Jesus como Salvador. E expulsaram Paulo e Silas daquela cidade. Eles sacudiram o pó de suas sandálias em testemunho contra aquelas pessoas, porque isso está na Bíblia, porque o próprio Senhor Jesus nos orientou isso, e seguiram viagem. Mas, Romulo, o que tem esse texto a ver com a mensagem? Porque a verdadeira palavra de Deus nem sempre é aceita. Porque muitas vezes, né, nós fomos injetados e engessados por dogmas, né, de denominação A, denominação B, denominação C, e às vezes a dificuldade é a gente aceitar determinadas coisas. Porque isso é guerra espiritual. Quando levamos a palavra de Deus, amados, quando você prega para alguém e a pessoa não aceita, você não tem que ficar invocado com essa pessoa não, amados. Porque, como eu falei, é uma guerra espiritual. Isso é guerra espiritual. Então, por isso eu trouxe esse versículo aqui nessa questão. E eu não vou vencer uma batalha espiritual no mundo terreno, não. Como eu já falei, não é possível. As batalhas espirituais só são vencidas no âmbito espiritual. E para que nós possamos vencer no âmbito espiritual, temos que nos prostrar e nos submetermos a Deus. Ponto. É Ele que nos dá força. É Ele que nos dá poder. Porque o poder é dele. A palavra é dele. É Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece para vencermos. Amém? Então que você possa meditar nessa mensagem de hoje, nessa palavra, nesses versículos, leia, medite, busque conhecimento de Deus. Amém? E em breve, já vou deixar um alerta aqui, vá compartilhando com o maior número de pessoas possíveis, que em breve eu vou estar pregando uma mensagem aqui muito forte, vai ser impactante. Eu estou preparando material com calma, né? E vou deixar o material em PDF no dia da mensagem. Eu vou tentar reduzir numa única mensagem, mas vou deixar um material vasto em PDF para quem quiser baixar, ler com todas as informações necessárias sobre o maior mal dos séculos da religiosidade cristã. E aí, Simão, é sobre o quê? Não vou falar qual é o assunto agora. Mas você pode entender que é o maior mal da religiosidade cristã dos últimos séculos. O maior engano que tem amarrado e aprisionado muita gente. E como eu falei, vou botar todos os textos bíblicos. Claro que no dia da mensagem vou tentar fazer numa única mensagem. Vou esmiuçar, mas eu vou deixar o material aqui com toda a descrição, o que for pregado e todos os textos bíblicos, vou tentar colocá-lo de forma cronológica, né? E para que os irmãos compreendam. Amém? Todos os textos bíblicos, para que os irmãos possam baixar, imprimir, disseminar, compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Então já vai compartilhando, não só a mensagem de hoje, mas vai compartilhando o canal para outras pessoas, para que vidas venham ser abençoadas, venham ser esclarecidas em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, e que possam enxergar a verdade do Evangelho. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo sábado. Shalom. Um domingo abençoado na presença de Deus. Deus abençoe a todos. Shalom.